Então abram comigo no Evangelho de São João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 43 até ao final. João, capítulo 1, 43 a 51. Diz assim: No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Até aqui a palavra do Senhor. Nosso Deus e Pai, esta manhã, guia-nos pela Tua Palavra, ilumina-nos através dela, Senhor, ilumina o nosso entendimento, Senhor, traz-nos revelação esta manhã, abençoa as nossas almas, edifica a nossa vida, Senhor, esta manhã. Nós estamos na Tua casa, Senhor, para Te prestar louvor, para trazer o nosso louvor perante Ti, para Te dar esse tributo, Senhor, mas também para termos comunhão uns com os outros, além de ter contigo, e para ouvir a Tua Palavra, Senhor, para nos abençoarmos uns aos outros esta manhã. Este é o nosso propósito. Por isso, Senhor, abençoa todos aqueles que trouxeram esta intenção no seu coração de abençoar o seu irmão, Senhor. Todos aqueles que trouxeram a intenção no seu coração de prestar louvor esta manhã, Senhor. Que possam vir as bênçãos do céu de forma redobrada sobre a vida deles esta manhã, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Debaixo da figueira. Este texto é um texto que fala do processo de crença, do processo de revelação. E, naturalmente, Jesus estava nesta altura a chamar os primeiros discípulos, as primeiras pessoas, para o seguirem mais de perto, para aprenderem com Ele, para ouvirem a sua mensagem, a mensagem do Reino de Deus, que o Reino de Deus tinha chegado, né? O Reino de Deus está entre vós. E Ele fez isto não apenas porque era uma maneira prática de preparar pessoas para depois continuar quando Ele morresse, suscitasse e depois ascendesse ao céu, e não apenas para eles continuarem a sua obra, mas também porque culturalmente era uma coisa habitual no mundo grego, não é? Os filósofos gregos tinham discípulos. Havia várias escolas na Grécia Antiga que um grande sábio, chamados filósofos na altura, embora que as ciências não estavam repartidas, tudo era filosofia, os grandes sábios criavam escolas onde as pessoas, enfim, da sociedade mais elevada enviavam os seus filhos para uma espécie de um colégio interno, digamos assim, para estarem ali na escola daquele sábio e poderem ouvir as suas palavras, poder dialogar com ele, poder observá-lo, poder crescer, poder aprender com o sábio. Portanto, isto era uma coisa do mundo antigo, era uma coisa muito habitual no mundo antigo. Um homem que era considerado sábio, um homem que era considerado virtuoso, normalmente tinha os seus discípulos. E Jesus chamou também alguns para o seguirem. Só que a diferença aqui é que Jesus não chamou apenas aquelas pessoas que eram filhos de famílias ricas e podiam sustentar os seus filhos estando nesse tal espécie de colégio interno, não é? Não.
Jesus chamou pessoas simples, ou melhor, pessoas comuns. Ele chamou pescadores, ele chamou um deles era um fulano que cobrava impostos, ele chamou pessoas que não tinham nenhuma qualificação muito especial, nem nenhuma cultura muito elaborada. Ele chamou pessoas comuns, pessoas simples, pessoas comuns para o seguirem. E ele estava neste processo, a chamar algumas dessas pessoas para o seguirem de perto no seu ministério público. Até que aparece esta personagem chamada Natanael. Este Natanael é uma personagem interessante. E ele fala-nos de duas dificuldades que, por vezes, as pessoas têm em receber, em ouvir e receber o Evangelho, em ouvir e receber a Palavra de Deus e em se renderem a Jesus. Com certeza que vocês já tiveram contactos e que falam com pessoas, etc., da fé, e encontram algumas dificuldades. Eu não vou falar das dificuldades todas que as pessoas colocam, vou falar de duas dificuldades específicas que nós vemos aqui, no caso de Natanael, e que também estão presentes quando nós queremos evangelizar alguém, falar das boas novas de salvação a alguém. E a primeira dificuldade é uma dúvida que essas pessoas têm, uma dúvida metódica, diria, uma dúvida relacionada com a sua tradição, a sua cultura religiosa, às vezes um certo preconceito e outras vezes alguma dúvida sobre a legitimidade. E, portanto, muitos têm dificuldade em assentar o Evangelho porque não se enquadram na sua tradição religiosa. Nós somos uma minoria religiosa em Portugal, há outros países onde os cristãos protestantes são a maioria, mas nós somos uma minoria e, portanto, quer dizer que a maioria tem outra tradição religiosa. Realmente têm uma cultura mais católica, embora não sejam católicos a maior parte, mas têm essa cultura que receberam e então têm dificuldade em abrir a sua mente para ouvir outras realidades e sequer para ouvir a Palavra de Deus, muitas vezes de uma forma tão simples como ela é e como ela deve ser apresentada. Porque nós somos chamados a apresentar a Palavra de Deus de uma forma simples. Simples. Amém? Estou a falar bem ou não? Então vou continuar. Veja isto, veja, por exemplo, o caso, nós temos na Bíblia vários casos. Um deles que ilustra esta realidade é o caso de Saulo de Tarso. Quem era Saulo? Era um judeu, fariseu, um homem profundamente conhecedor do judaísmo, e este homem que veio a ser o grande apóstolo dos gentios, antes da sua conversão, antes da sua estrada para Damasco, antes de ter aquela epifania em que Jesus lhe aparece, aquele momento de encontro, antes disso, ele era um profundo perseguidor dos cristãos, perseguidor da igreja. Porque é que ele perseguia a igreja? Porque ele pensava que os cristãos, na altura ainda não se chamavam assim, eram os nazarenos ou os do caminho, era assim que eram chamados, só mais tarde vieram a ser chamados cristãos. Ele pensava que eles estavam a destruir a fé judaica, a fé que era a sua fé, a fé em que ele tinha nascido, a fé que tinha herdado dos seus pais. E então, ele, face à sua tradição religiosa, ele procurava combater aquilo que era diferente. Portanto, nós temos até na Bíblia exemplos que nos mostram que esta tradição religiosa é uma barreira para as pessoas poderem abrir a sua mente e abrir o seu coração à Palavra de Deus, ao Evangelho, na sua simplicidade, não é? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E se eu não presto atenção, eu não posso crer. E se eu não estou disponível para ouvir, mas ouvir com ouvidos de ouvir, eu nunca vou crer, não é? Essa coisa das pessoas dizerem que creem numa coisa assim indefinida, isso não é fé. Isso é fezada ou outra coisa qualquer. Mas a fé bíblica não é isso. A fé é crer em Deus e em Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Isso é que é fé. E, portanto, as pessoas, por vezes, a religião impede
de ouvirem com atenção e de estarem disponíveis, a sua mente, o seu coração, abertos, disponíveis para receber a palavra. Depois temos outro fenómeno aqui, especialmente na Europa, mas em todo o mundo ocidental, que nos últimos anos, nas últimas décadas, digamos, se tem vindo a agravar, que é aquilo que os sociólogos chamam de a desidentificação religiosa. Ou seja, antigamente, os pais, se eram católicos, os filhos passavam a ser católicos, eram educados na religião. Se os pais eram protestantes, os filhos eram educados na fé protestante. Então havia uma transmissão da fé, do património da fé, de geração em geração. E isto passou-se durante séculos, muitos séculos. E isto não era novo. Isto não era novo. Porque já nos tempos bíblicos, nós vemos que quando alguém se convertia a Deus, o chefe da casa se convertia a Deus, o chefe da família, toda a família se convertia. Era assim que funcionava. E quando eles viviam em sistema de clã, era assim também. Se o chefe do clã dizia vamos nesta direção, no sentido espiritual, todo o clã ia naquela direção. Portanto, o clã, depois a família, etc. Isso era habitual acontecer. Nós vemos que o carcereiro de Filipos se converteu a Deus e foi batizado, ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. O que é que quer dizer a sua casa? Quer dizer a mulher, quer dizer os filhos, quer dizer os escravos. Toda a gente que fazia parte da família ou escravos ao serviço da família, eles seguiam a direção do chefe da família. Mas isso há umas décadas para cá deixou de acontecer. Hoje, por causa, enfim, de uma série de elementos de transformação social, isso deixou de acontecer. Os pais deixaram de transmitir aos seus filhos o património espiritual. E depois, a agravar mais a situação, nós temos o problema do secularismo, não é? Em que tudo que cheira à religião é considerado indesejável. É verdade que a religião, muitos têm responsabilidade por essa atitude, muitos tiros nos pés, e também o materialismo, que é qualquer coisa que caracteriza os nossos tempos. As pessoas hoje vivem muito para o material. As pessoas gastam o tempo, gastam a saúde para ganhar dinheiro, para comprar coisas que não precisam e para viverem segundo os padrões que lhes impingem na televisão ou que alguém lhes impinge. E este materialismo, este secularismo e todas estas circunstâncias estão a levar com que as pessoas tenham dificuldade em ouvir a palavra. Mas no caso de Nicodemos, Jesus não estava enquadrado dentro da sua tradição religiosa. Nós vamos ver mais à frente que Nicodemos era um homem justo, era um homem sério, um homem temente a Deus, que buscava a Deus, mas dentro de um enquadramento religioso do judaísmo. E ele não estava disponível ainda para ouvir Jesus. Mas quando nós nos deparamos com estas dificuldades, o que é que nós podemos fazer? Quando nós nos deparamos com alguém que tem dificuldade em ouvir, em dispor-se a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o Evangelho, por causa da sua cultura, da sua tradição religiosa, ou por causa do materialismo, ou do secularismo, ou seja lá do que for, como é que nós podemos agir? Qual é a nossa resposta? A nossa resposta deve ser não discutir doutrina, não discutir religião, mas a resposta que foi dada a Natanael: vem e vê. Amém? Diga comigo: vem e vê. Outra vez: vem e vê. É esta a resposta. É esta a resposta que tem de ser dada, não é outra. Nós não estamos aqui para discutir religião, nós não estamos aqui para discutir doutrina. Sabe, Jesus, quando enviou os discípulos na grande comissão, ele não disse: vão e discutam a doutrina, que a minha doutrina é melhor que a dos judeus, que a minha doutrina é melhor que a dos gentios. Ele não disse isso. Ele não disse: vão e discutam esta nova religião e digam mal do judaísmo e digam mal dos deuses pagãos, do paganismo. Ele não disse nada disso. Ou disse? Não. Ele disse: vão e anunciem o Evangelho e façam discípulos.
Amém? Entre as nações. No dia seguinte quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue. Ele andava a regimentar, digamos, um grupo. E vocês poderão pensar assim: mas Jesus escolheu-os todos a dedo. E não sei se escolheu assim tanto a dedo. Sabem que ele também escolheu Judas Iscariotes, que o traiu. Também foi escolhido por ele. Portanto, esta coisa de escolher a dedo não é... Nós nunca podemos saber como é que as pessoas vão... como é que as pessoas vão agir no dia da manhã. Amém? E eu estou em crer até que o caso de Judas Iscariotes é uma... Jesus escolheu Judas Iscariotes entre os outros, dos 12, para andarem mais perto dele, para nós compreendermos, para nós aprendermos que nós não podemos viver a vida das pessoas, não podemos viver a fé das pessoas, que as pessoas têm que viver a fé por si próprias e que as pessoas têm o direito de errar e que as pessoas, se errarem, sofrem as consequências. Certo? Porque se todos eles tivessem sido certinhos, nós dizíamos: que eles são mesmo santos, foram mesmo escolhidinhos a dedo. Eu não sei se foram escolhidinhos a dedo. Por aquilo que eu leio, não me parece que houvesse ali uma grande escolha. Embora Deus conhece todas as coisas, mas volto a dizer, Ele escolheu também a Judas. E chamou Filipe e disse: segue. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Estão a ver aqui o problema da tradição? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E foi quando Filipe lhe respondeu e disse: vem e vê. Porque Natanael, ao dizer isto, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, o que ele queria dizer é que Nazaré nunca suscitou um profeta. Os profetas foram todos suscitados na Judeia ou em Samaria. Não, lá no norte, atrás das pedras, na Galileia. Portanto, em Nazaré nunca veio nada de especial. Ele estava, digamos, influenciado por uma tradição religiosa, por uma tradição cultural, e a primeira dificuldade que ele teve foi esta. Mas Filipe fez-lhe o desafio: vem e vê. E ele aceitou o desafio. Ainda bem para ele. Evangelismo é convidar a vir, ver e experimentar. Evangelismo, acima de tudo, é testemunhar e falar do amor de Jesus. Não caia no erro de discutir religião. Não caia no erro quando quer testemunhar alguém de Jesus, de falar mal dos padres, ou destes, ou daqueles, ou dos outros. Não, não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a anunciar o amor de Deus. Amém. E as pessoas são atraídas pelo amor de Deus. Porque as pessoas têm necessidade de se sentir amadas, têm necessidade de se sentir aceites, têm necessidade de se sentir reconhecidas, independentemente das suas imperfeições. As pessoas têm necessidade de ser alvo de atenção. As pessoas têm necessidade de sentir o amor de Deus. Elas não sabem isso, mas é essa a grande necessidade que está no seu coração: o amor de Deus. A segunda dificuldade que nós vemos em Natanael é o certo desconforto por não conhecer, mas ser conhecido. Ou seja, ele não conhecia Jesus, nunca o tinha visto, mas Jesus disse que o conhecia a ele já há não sei quanto tempo. Isto cria uma certa insegurança, cria uma certa... Nós temos ouvido muitas vezes, e isso passou-se com a Suzete e passa-se com muita gente, que um dia vem à igreja pela primeira vez e ouviu o pregador pregar o Evangelho, e a pessoa teve a sensação de que estava a falar para ela e estava a falar dos seus problemas pessoais. E muitas vezes as pessoas perguntam: mas quem é que foi dizer ao pregador os meus problemas? E ninguém disse coisa nenhuma, mas o Espírito Santo pôs as palavras na boca do pregador, e o pregador falou daquela situação que aquela pessoa estava a viver, digamos, inspirado pelo Espírito Santo. E isto traz um certo desconforto, não é? Mas será que eu não conheço esse Deus, mas esse Deus já me conhece assim tão bem? Bom, o Espírito Santo, Deus conhece todas as coisas.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus não tinha por hábito fazer este tipo de discurso a qualquer pessoa que lhe aparecia à frente. Não tinha esse hábito. Vocês não encontram isso em mais parte nenhuma do Evangelho. Eis aqui o verdadeiro israelita que é sincero. Eis aqui o verdadeiro israelita que é um homem íntegro. Mas não encontram isso em lado nenhum. Mas ele disse isto a Natanael. Portanto, se ele disse, é porque ele conhecia Natanael. Por isso, Natanael perguntou: mas de onde é que tu me conheces? Para dizeres isso de mim, de onde é que tu me conheces? E Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Amém? Amém. Jesus já o tinha visto. Espiritualmente, sobrenaturalmente, Jesus já conhecia aquela pessoa. Ele é omnisciente, ele tem todo o conhecimento. Ele já conhecia aquela pessoa, ele já sabia a circunstância espiritual daquela pessoa, ele já conhecia o coração daquela pessoa. Eu vi-te antes de Filipe, eu vi-te quando estavas debaixo da figueira. Dá a ideia que Natanael habitualmente gostava de sentar debaixo da figueira. Jesus já viu a cada um daqueles a quem nós podemos falar do Evangelho sentados debaixo da sua figueira. Sua história de vida, sua profissão, o seu casamento, os seus relacionamentos, Jesus já viu. Portanto, quando nós vamos falar de alguém, não temos que estar a convencer racionalmente aquela pessoa da superioridade da fé, nem da superioridade da palavra de Deus. Não. Assim como Deus não precisa que o defendam. Há pessoas que acham que têm que defender Deus. Então, se fizerem um filme ou um livro que seja de alguma forma blasfemo, alguma coisa, acham que é blasfemo, vão logo fazer confusão para a rua e não sei. Deus não precisa de defesa. Deus é poderoso. Para que é que ele precisa de defesa? Não é? Não somos nós que vamos defender Deus. E da mesma forma, Deus conhece todas as coisas. Portanto, quando nós vamos falar a alguém de Jesus, é bom que a gente saiba que Jesus já viu aquela pessoa debaixo da sua figueira. Onde é que ela está, a vida dela, os relacionamentos dela, a família dela, as expectativas dela, as esperanças dela, as frustrações dela, os desgostos dela, as tristezas dela. Mas a conversão é apenas o início da caminhada cristã. A figueira é considerada na Bíblia uma árvore boa que dá bons frutos, e a sua sombra, por causa das folhas largas que tem, protege do sol quente lá no Médio Oriente. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Só porque eu te disse que tinha visto debaixo da figueira, tu crestes em mim? Pois coisas maiores do que estas verás. Se tu exerces fé numa coisa tão simples, então com certeza tu vais ter fé para ver coisas muito maiores. A nossa conversão é apenas o princípio da nossa vida com Cristo. E portanto, se nós não encararmos isto, a nossa vida cristã, como o princípio de alguma coisa, a nossa conversão como o princípio de uma caminhada, então nós estamos a passar ao lado daquilo que é fundamental. Vamos olhar para este quadro de Natanael debaixo da figueira. A figueira na Bíblia representa o antigo Israel e a relação, o pacto, a aliança que Deus tinha com ele. Estar debaixo da figueira significa, neste caso, que Natanael era um israelita justo que aguardava o Messias. Porque aqueles que eram justos aos olhos de Deus, naturalmente, nós somos imperfeitos, mas aos olhos de Deus, aqueles que buscam agradar a Deus, aqueles que procuram Deus, corresponder às expectativas de Deus na sua vida com toda a sinceridade, essas pessoas, Deus olha para elas de uma maneira especial. A tradição diz que debaixo da figueira é um lugar ideal para a leitura e meditação da palavra de Deus. Pelo menos no Médio Oriente era assim que acontecia. E provavelmente aquilo que João, o evangelista, está-nos a dizer aqui neste texto, o que ele quer transmitir com a sua linguagem simbólica, é que Natanael era alguém que estudava as Escrituras,
e procurava entendê-las. Estava com o coração aberto, com a sua mente disponível para as Escrituras, para entender a palavra. Isso é o primeiro passo para as pessoas receberem a revelação de Jesus Cristo. Além disso, pelo elogio que Jesus lhe fez, deduz-se que Natanael era um homem que buscava a verdade com toda a sinceridade. Muitos hoje estão debaixo da figueira no sentido em que tiveram princípios de vida cristãos. Quantas pessoas nós não conhecemos que tiveram princípios de vida cristãos? Talvez estejam debaixo da figueira da sua tradição, da sua religião, mas ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Que era o que faltava a Natanael. Ele estava debaixo da figueira, ele estudava as Escrituras, ele tinha fé nelas, ele confiava que haveria de vir o Messias, mas ele ainda não tinha tido um encontro pessoal com Cristo. E, portanto, a religião só por si não responde à nossa necessidade essencial, à necessidade essencial do coração das pessoas. Mas uma relação com Cristo, sim, essa responde. E por isso Filipe dizia: vem e vê. Vem, experimenta, ouve, vê, experimenta. Natanael quer dizer Deus deu, não é? Os nomes tinham um sentido, ou dádiva de Deus, é um nome muito bonito. Deus deu, ou dádiva de Deus. E portanto, a partir deste momento, Natanael torna-se um dos discípulos de Jesus, um daqueles que anda com ele. E nós vamos ver que mais à frente ele esteve no grupo dos apóstolos que pescavam no mar de Tiberíades, que encontraram o Cristo ressuscitado. Cristo, depois de ressuscitar, um dos episódios que os evangelhos nos contam é que ele vai ter com um grupo que tinha acabado de pescar e, portanto, encontra-se com eles. E Natanael estava lá no grupo, diz a palavra de Deus. Para Jesus não basta estar debaixo da figueira, porque a fé abre novos caminhos. Não basta conhecer muito a palavra de Deus. Não basta ler muito a palavra de Deus. É preciso alguma coisa mais do que isso. É preciso um encontro com Jesus, que mude a vida das pessoas. É a fé que abre novos caminhos. E quando a fé abre novos caminhos na nossa vida, nós podemos experimentar a glória de Deus. Porque sabe o que é que disse? Depois, mais adiante, Jesus disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É uma linguagem simbólica, é verdade, mas representa aquilo que aconteceu depois no seu ministério público. Naqueles 3 anos e meio, estamos no início, ele está a chamar os primeiros discípulos e durante 3 anos e meio vai andar com eles. E ele disse: vereis daqui em diante o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a partir de agora Jesus ia começar a revelar-se enquanto Messias de Israel e Salvador do mundo. Seja qual for a nossa figueira, seja qual for a tua figueira, seja qual for a figueira daquelas pessoas que tu queres alcançar com o Evangelho, Jesus diz hoje: podes ver grandes coisas, podes ver o céu aberto, basta crer nele de todo o coração. Amém? Não basta apenas seguir uma tradição religiosa, não basta apenas conhecer a palavra, não basta apenas ter paixão pela palavra, ouvir a palavra, receber a palavra. É preciso conhecer Jesus, é preciso ter um encontro real com Cristo, é preciso que Jesus venha ser o meu Salvador, que eu o receba como meu Salvador da minha vida, alguém que me salvou do meu pecado, do meu erro, do meu afastamento do Pai, e seja o Senhor da minha vida, alguém que comande a minha vida. E se nós fizermos isto, coisas maiores do que estas veremos até o céu aberto. Amém? Eu não estou a falar de sensações espirituais, que é muito legítimo as pessoas terem quando estão em comunhão com Deus. Muitas vezes nós já tivemos na nossa vida, e os irmãos aqui também, experiências fantásticas a sós com Deus, não é? Em determinados momentos, algumas das quais não nos esquecemos, outras já esquecemos, mas
momentos especiais com Deus, coisas gloriosas. Muitos de nós já vimos esse céu aberto, não é? Em situações da nossa vida. Deus manifestar a sua graça, a sua graça abundante, a sua misericórdia sobre nós, sobre os nossos, não é? Sobre a igreja, temos visto isto ao longo dos anos, tantas vezes, mas é preciso estarmos nele. É preciso não nos afastarmos dele. É preciso continuarmos a estar com ele em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então podemos ver coisas grandes. Amém? Eu, quando falo em coisas grandes, não estou a falar em números de circo. Estou a falar em coisas grandes no sentido de vidas transformadas, no sentido da graça de Deus ser derramada sobre a vida das pessoas de uma maneira poderosa. E que nós sentimos, Deus fez isto. E isso só podemos entrar nesse caminho através da fé e do encontro com Cristo. Reparem que a Bíblia é um livro de encontros. A Bíblia é um livro de encontros. Desde Abraão, que encontrou Melquisedeque, até Cristo, que se encontrou com várias pessoas, até João, na ilha de Patmos, que tem um encontro com o Cristo glorificado, passando por Saulo, que encontra Jesus glorificado no caminho de Damasco. A Bíblia é um livro de encontros. Jesus veio para se encontrar conosco, com o ser humano. João diz que ele veio armar a sua tenda no meio do acampamento da humanidade. Veio ser um conosco. E ele é a expressa imagem da pessoa do Pai. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos chegar Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça na presença do Senhor durante os momentos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Se tu queres ver a glória de Deus na tua vida, se tu sentes essa necessidade, se tu entendeste pela palavra que essa glória está disponível para ti, põe a tua mão no teu coração agora e diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória na minha vida. Quero ver a tua glória na minha família. Quero ver a tua glória em todas as áreas da minha vida. Diz ao Senhor, onde tens necessidade que Ele manifeste a sua glória na tua vida. Aleluia. Coisas maiores do que estas verás. O que tu viste ainda não foi nada. Tu podes ver coisas realmente grandes. Os anjos a subir e a descer. A glória do Senhor sobre a tua vida. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós oramos para que nos mostres a tua glória, Senhor. Na nossa vida, de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos e irmãs possam ter o seu coração, a sua mente disponíveis para crer em Ti, Senhor. Eles que vieram e viram quem Tu és. E que depois deste encontro possam ver realmente a Tua glória, Senhor. Que cada um deles possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro imitador. Um verdadeiro seguidor, aquele que segue os passos de Jesus. Pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Mas seguindo as Tuas pegadas, Senhor, nós somos abençoados. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Manifesta a Tua glória, Senhor, na vida de cada um, de acordo com a sua necessidade, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória a curar. Nós queremos ver a Tua glória a trazer libertação, Senhor. Libertação dos vícios, libertação de problemas financeiros. Queremos ver a Tua glória, Senhor, na restauração de relacionamentos. Queremos ver a Tua glória, Senhor, ó Deus, a destruir as obras do inimigo. Queremos ver a Tua glória sobre a nossa vida, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Glorifica o nome do Senhor.
Aleluia. Bendito sejas, Senhor. Deus, seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, que é sobre todo o nome, Senhor. Aleluia. E bendizemos o nome de Jesus, porque não há nenhum outro nome que tenha sido dado em cima dos céus nem embaixo na terra, pelo qual possamos ser salvos, Senhor. Senhor, que a Tua glória venha sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, te exaltamos esta manhã. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus da glória, Senhor, sobre todas as coisas. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós pomos o nosso país nas Tuas mãos, Senhor. Nós pomos este problema da pandemia nas Tuas mãos, Senhor. Deus, guarda este país, Senhor. Guarda este povo, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. E que Tu possas manifestar a Tua graça e a Tua glória, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Aleluia. Amém. Todo o povo diz? Amém. Podem sentar, por favor.